para a gente ser bem realista. Cada um do direito vai pensar uma coisa. Meu pensamento vai ser o quê? Será que eles vão colocar um homicídio culposo na Unopar? O pensamento do Regis, eu já falei para ele o que é hoje. Se ele fosse um funcionário aqui do Unopar, ele ia pensar o Diego como uma única coisa: 60 salários mínimos, que é o que foi atribuído pelas mortes no trabalho. Para o civilista, opa, eu acho que já cabe o inventário ali. Se o Sérgio Salvador tivesse aqui, já ia pensar, se ele for casado, tem pensão por morte. E esta é a forma do direito. Cada qual, no seu mister de atuação, consegue ver um fato jurídico e dar uma interpretação para ele. O advogado, quando não é um advogado de empresa, um advogado que fica limitado à sua atuação, é um advogado autônomo, ele começa a olhar o seu dia a dia, ele começa a enxergar tudo aquilo, pensando o quê? Na sua forma de agir, no seu dia a dia, na sua forma de trabalhar. Isso que é, vamos lá, um nicho de oportunidades. Você sai de casa e a sociedade continua a atuar. Essa atuação da sociedade para aquele advogado que quer atuar, para aquele advogado que se dedica, ele vê aquilo como oportunidades. Oportunidades. E nessas oportunidades que eu comecei minha carreira. Ninguém da minha família é formado em direito. Ninguém da minha família possui formação jurídica alguma. Ou seja, caí de paraquedas nesse meio. Muitos aqui ainda vão sofrer o seguinte: quando você falar para um familiar seu que está fazendo direito, que é advogar, eles vão jogar 50 exemplos de advogados fracassados para vocês. Que é comum. É normal. Nossa, tal advogado está passando até fome, sabia? Ah, tal advogado está vendendo agora Rinodê. Meus amigos, existem diversos tipos de profissionais. A forma é pensar que tipo de profissional você quer ser. E aonde começa isso? Na faculdade. Na faculdade, no primeiro período, um professor, João Emílio, perguntou o que vocês querem ser? Juízes, promotores, desde o primeiro dia de aula, advogado. E nisso tentei traçar meu caminho. Me formei em junho de 2016. Já tinha sido aprovado no exame de ordem no 9º período. Saí em 2016, além do João Paulo, mais alguém que é de Pedralva? Pedralva. Do celular. Quando me formei, caí na loucura de não pensar tanto no direito. Saí candidato nas eleições de Pedralva em 2016. Conciliando isso, fui coordenador jurídico de uma campanha na capital do sul de Minas, São José do Alegre. Sendo que perdi a eleição em Pedralva, porém, São José do Alegre, fomos vencedores. Já que eu estava na coordenação jurídica daquilo, de um candidato que não tinha nem chances de ganhar, nem nas pesquisas, nem nada. Todo mundo falava, perdeu. Ele me procurou na época, ninguém o escutava tanto assim. Saí candidato, saí na coordenação de sua campanha, logramos êxito. Chegou no dia, a eleição foi, não lembro se foi dia 2 de outubro, creio que sim. Na segunda-feira, ele chega na minha casa. Nem meu escritório tinha inaugurado ainda. Estava reformando o local. Ele pega e fala, Tiago, eu quero que você faça a transição de governo da gestão que se encerra em 2016 para começar em 2017. Você sabe fazer? A primeira coisa que eu falei, nossa, sou especialista em transação de governo. Nunca tinha atuado nisso. Iria falar isso de forma alguma. Sou especialista. Fui no Google, pesquisei tudo que se podia saber sobre transição de governo municipal. Eu já era mais ou menos um ministro do Supremo Tribunal Federal naquele assunto. Que a vantagem é que foi o primeiro ano
que toda a região começou a trabalhar dessa forma. Nenhum outro advogado sabia isso. Então, eu estava empatado com os outros. Fizemos a transição de governo, tranquilamente. Ele chega e fala, Tiago, eu quero que você assuma a Procuradoria-Geral de São José do Alegre. Eu nunca tinha advogado, eu não tinha formação específica na área e assumi uma Procuradoria-Geral. Cuidar de todos os processos do município, tanto quanto administrativo, trabalhista, todas as licitações, todos os atos administrativos do governo. E fiquei lá de 2017 a dia 31 de dezembro do mesmo ano, quando eu pedi exoneração. Vi que aquilo não era para mim, aquela loucura. Porém, me abriu um leque de oportunidades. Um leque de oportunidades. Saí da prefeitura e comecei a atuar na área criminal. Não tem, apesar de não ter nada a ver uma coisa com a outra, durante toda a faculdade, eu já trazia esse gosto. Como vocês podem ver, uma pós específica em direito penal, eu nunca fiz diferente de outros tantos advogados aqui da região. Fiz diversos cursos práticos. Atuação do dia a dia. Em cima disso, atuo hoje com a movimentação do meu escritório, 90% praticamente, em processos criminais. Por quê? Porque eu tenho atuação prática naquilo. Em qualquer tipo de crime que vocês possam imaginar. O nosso escritório hoje dá atuação. O que eu posso dizer para vocês? Toda atuação do advogado é pautada em algumas questões práticas. Que questões são essas? A primeira, que todo advogado tem que ter: moral, ética e respeito. O advogado que já tem isso, já tem muito mais que meio caminho andado. Hoje a advocacia pode ter 1.000, 2.000, 3.000 advogados na sua região, na sua cidade, no seu bairro. Quando a gente pede para você listar advogados, eu garanto que você agora vai saber falar 3 ou 4 nomes apenas. A advocacia é uma profissão mais ligada à própria confiança do que a número de profissionais no mercado. E dessas atuações, comecei a atuar no Tribunal do Júri. Tiago, Tribunal do Júri, você não tem pós nisso. Até existem algumas pós específicas, tem diversos cursos práticos em Tribunal do Júri, estudei muito Tribunal do Júri. O que é o Tribunal do Júri? Na prática, digo para vocês, somos nós, sociedade, julgando um semelhante. Como fazer uma defesa deste porte sem conhecer a própria sociedade? É nisso que eu vi o espetáculo que vocês deram no júri popular, que vocês fizeram aquele júri simulado. Eu pude ver um conhecimento prático de vida real enorme. Um conhecimento que a gente não acha no livro. Diversos doutrinadores falam em algumas entrevistas o seguinte, até mostrei para o Diego uma coisa espetacular. Um jurista, Américo Leal, falando: prefiro 1000 vezes ser julgado por um leigo analfabeto com experiência de vida do que por um juiz concurseiro que se tranca numa sala, estuda, sabe tudo daquela tinta preta no papel branco que está na lei. Só que não sabe o que a sociedade construiu para se chegar naquilo. Sabe perfeitamente o que é a teoria tridimensional, mas não sabe enxergar os fatos que fizeram aquela norma, o que fez a sociedade chegar naquilo. E a advocacia hoje é isso, é saber viver a sociedade. Na advocacia criminal, a gente tem alguns dilemas. Tiago, mas você defenderia tal situação? Tiago, mas você defenderia aquilo? O Diego, principalmente, não me manda para essa audiência que isso eu não faço.
O Diego é mais o posto de moralidade que a gente tem no escritório. Porém, qualquer causa, qualquer tipo de cliente, é uma honra para o advogado. Imagina uma situação para o advogado criminal. Imagina você se formou, abriu seu escritório. Eu matei uma pessoa a sangue frio. Cometi mesmo o crime. Chegou na hora, eu peguei e falei, João Paulo, é você que eu quero na minha defesa. Eu, naquele momento de desespero, naquele momento de nervosismo, naquele momento de frustração, naquele momento que o meu mundo está acabando, eu pensei naquela pessoa para fazer a minha defesa. Seja para provar a minha inocência, seja para aliviar meus fatos, seja para dar uma resposta à sociedade, seja para implorar clemência em meu nome. Olha o tamanho da responsabilidade que o advogado carrega nisso. Tanto quanto para o advogado trabalhista. O Regis aqui pode falar isso. A gente pega uma pessoa que trabalhou a vida inteira numa empresa e foi demitido, vai procurar a justiça. Aquela causa, que pode ser uma causa milionária, pode mudar a vida da pessoa. Não é apenas um processo. Tratamos de uma situação que pode ser um divisor de águas na vida das pessoas. Desde a pequena causa a uma coisa mais complexa. A gente não sabe o que faz a pessoa a chegar naquilo. Diego sabe, temos situações de briga de vizinhança que para a pessoa aquilo chega a ser uma questão de vida ou morte. E a pessoa entra numa depressão por uma situação dessa. E o advogado é visto nessa causa como salvador da pátria. Não é gratificante para a pessoa ter o seu nome ligado a isso? É uma responsabilidade enorme. Tanto quanto a pessoa é inocente como está sendo acusado injustamente, tanto quanto ele é culpado. E foi visto na pessoa como a luz para aquela tragédia. Na minha atuação, já tive diversos clientes que cometeram crime. Meu último tribunal do júri foi em Passa Quatro, o Diego estava presente. Eu assumi só para fazer um júri. O cliente ficou o processo todo na Defensoria Pública. Nada contra a Defensoria Pública, mas eles têm excesso de trabalho. Eles têm essa particularidade. Trazendo o cliente com a seguinte fala: eu não cometi o crime, eu não cometi o crime, eu não cometi o crime. Existia provas? É complicado a gente falar se sim ou que não. Existia um conjunto mínimo probatório que fundamentou uma sentença de pronúncia para um júri popular. E ficou na mão do povo aquela decisão. Meu cliente ficou o júri todo, o processo todo, negando o fato. Quando eu assumi aquilo, o que foi a primeira coisa que ele fez no plenário? Que nem o mesmo promotor acreditou nisso. Meu cliente chegou e falou: eu matei mesmo. Quero falar a verdade hoje. Eu cometi o homicídio. Não foi por legítima defesa, não foi por nada que me abone. Eu cometi o homicídio. Porque, em algumas situações, cabe também ao advogado o bom senso. Tanto quanto o bom senso, tanto quanto o dever com a sociedade. Tenho dever com a sociedade, mas também tenho com o meu cliente. Fazer ele assumir um fato desse para piorar a situação dele vai completamente contra nosso juramento, vai completamente contra todo uma situação de confiança. Desta forma, com essa atitude, conseguimos explicar para o conselho de sentença como aconteceu realmente os fatos. Que a denúncia que tinha contra ele, que seria julgada aquele dia, era parcialmente correta. Sendo que duas qualificadoras que estavam presentes naquilo não existiam. Desta forma, até mesmo o promotor enxergou a lealdade entre as partes e concordou com a mudança
na denúncia, sendo que o promotor voltou na réplica para concordar integralmente com a gente na defesa, pedindo não a absolvição, a condenação dele no homicídio simples, que derrubou drasticamente a pena do cliente. Essa pessoa saiu de um patamar de pena que poderia variar de 16 a 20 anos, como ele era reincidente, para uma pena final de 6 anos e 3 meses. Que eu ainda recorri, que eu não concordei com esses 3 meses. Para mim tinha que ser só 6 anos. Porém, de um homicídio simples, com uma progressão de regime própria, vocês ainda vão chegar nisso na parte de direito penal, diferenciada. Por quê? Porque não se trata mais de um crime hediondo, um homicídio cometido de forma qualificada, mas um homicídio simples. Homicídio simples este, que possui uma progressão de 1/6 do valor total da pena, e não uma progressão de 2/5. Ou seja, o advogado tem lealdade com o cliente? Tem, mas também tem que buscar a justiça. Não é chegar e ficar pedindo a inocência e a clemência em todo julgamento. Desta forma, pode ter certeza, existem advogados que fazem isso? Existem diversos. Posso citar vários nomes aqui para vocês agora. Porém, diversos profissionais que não conhecem o dia a dia da sociedade, não sabem que a sociedade está cansada de impunidade e injustiça. Vai fazer o quê? Vou dar uma de espertalhão. Vou tentar falar que não foi ele, mesmo com provas que foi. Ah, mas se foi ele, eu vou tentar falar para vocês que foi em legítima defesa, mesmo quando não foi. E a resposta disso sempre vem da pior forma, para o cliente, em forma de sentença com uma pena pesada. E advogados que possuem uma atuação completamente condizente com a realidade, acabam sendo coroados com algumas situações. Situações essas que te trazem mais clientes, que te dão novas oportunidades, que trazem para você um reconhecimento tanto quanto todos os degraus da sociedade. Dentro da unidade prisional que seu cliente estava, dentro do fórum, para com o magistrado, para com o promotor, para com os serventuários, para com o público presente, para com a própria família da vítima, que se viu respeitado naquele julgamento. E, em cima disso, a atuação do advogado deve ser diferenciada. Profissionais, como venho falando para vocês hoje, existem diversos. Profissionais qualificados e competentes, nem tanto. E o que a sociedade busca hoje é isso. A sociedade tem carência disso. A sociedade precisa de mais pessoas dessa forma. E enxergo nessa instituição esse preparo. A gente vê a lealdade em que os professores vêm e explicam para vocês, que trazem para vocês o conhecimento. Eu queria só interromper o Thiago para falar uma coisa interessante que ele tocou no assunto aqui. O advogado, primeiramente, antes de tudo, que ao assumir uma defesa de um processo criminal, ele tem que ser honesto e realista com o cliente. As defesas que a gente costuma fazer no júri, a primeira coisa que, depois de dar uma analisada no processo, é chegar e conversar com o cliente. Olha, tem isso, tem aquilo de prova contra você no processo. Não é um processo fácil. E, às vezes, é o que o Thiago falou. Você não tem que buscar um resultado mirabolante no processo e nem sempre lutar pela absolvição. Você tem que lutar no processo com toda a técnica e com toda a força possível para buscar um resultado justo e adequado para aquele caso concreto. O último processo que a gente teve em Passa Quatro, que é esse júri que o Thiago estava comentando agora há pouco, como ele tinha dito, a defensoria veio o tempo todo batendo em negativo de autoria, tentando a absolvição do acusado. A gente chegou, conversou com ele, falou para ele sobre as provas que tinha no processo, e a gente acabou brigando ali. Não foi nem uma briga, porque o próprio promotor, que era a acusação no processo, ele concordou
que o que aconteceu nos fatos era só um homicídio simples. Então, a gente até que acabou virando ali uma tese convergente e terminou com essa pena de 6 anos e 3 meses, né? Por enquanto. E, assim, quando terminou o júri, os próprios agentes penitenciários que estavam fazendo ali a escolta foram lá para parabenizar a gente, para o promotor, o juiz, pela honradez, pela a dignidade no exercício de advocacia. E, inclusive, um agente falou para o doutor Tiago, ó, eu não quero ter nenhum problema criminal na minha vida, mas se eu tiver, eu vou procurar o doutor. Então, assim, eu acho que um dos principais pontos, você tem que ser honesto com o cliente, independente da área de atuação. Você nunca tem que prometer um resultado que você não pode obter naquele processo. E ainda mais no júri. O júri é uma caixinha de surpresa, você nunca sabe o que vai acontecer. Sim, ainda mais prometer resultados. Além de ser uma falta ética do advogado que faz isso, a gente tem que lembrar uma coisa: vendemos serviços. Eu posso fazer serviços. Eu não vendo, não sou um vendedor de geladeira, abacaxi, melancia. Eu não sou um caminhão que passa na rua gritando, olha o despacho favorável. Não é assim que funciona, meus amigos. Não tem como. Eu vendo o meu serviço. O resultado não sou eu que julgo. Eu não posso prometer um resultado. Eu não posso... O cliente tem aquelas coisas, mas quantos por cento de chance de dar certo? Eu já gosto de falar, é 50% de chance de dar certo, 50% de não dar certo. Não tem como a gente dar esperança para o cliente, porque não sou eu que estou lá decidindo aquilo. Tudo que não depende de mim, não tem como eu prever o que vai acontecer. Ainda mais na área que a gente atua, que é a área criminal. Por que eu falo isso para vocês? Porque na área criminal é uma caixinha de surpresas. Ninguém, absolutamente ninguém, que responde um processo criminal está 100% protegido. Por que eu falo isso? Pode ser o menor crime possível. Vai lá, começa a perturbar uma testemunha. Vai lá, continua a perturbar a vítima. Se não vem uma prisão preventiva com 30 dias. Ah, Tiago, mas no crime não cabe prisão. Cansamos de ver isso. Não cabe. Mas você está atrapalhando a instrução criminal, pode ir preso. Mas eu não sabia disso. A gente não pode alegar ignorância nesse momento. Então, ninguém que responde um processo criminal está 100% seguro. Dessa forma, não tem como prometer resultado, prometer nada para o cliente. Até porque cada atuação é feita de uma forma. Cada profissional age de uma forma. Porém, uma coisa comum da gente ver nos jornais é aquela: advogado foi baleado. Advogado foi executado. Já tem 6 anos que eu vou praticamente 3 vezes por semana em presídio. Eu nunca recebi uma ameaça, um tratamento mal, um inconformismo do cliente. Na verdade, é o inverso. Eu deixo ele com raiva para ele já saber que a situação não está boa para ele. Eu chego no processo que eu vejo com uma situação, eu ainda tento piorar aquilo, que é para ele ter uma noção da realidade que a coisa está. Ah, doutor, meu caso está fácil, né? Está fácil. Porém, isso prejudica você. Aquilo prejudica você. Meus clientes falam, nossa, falar com o doutor Tiago é complicado, é um banho de água fria que a gente toma. Aí vai para a audiência, não é nada daquilo. Por quê? Porque eu preparo eles para o pior. Por quê? Porque eu tenho 2 filhos e não quero amanhecer com a boca cheia de formiga. Meus amigos, não tem como o advogado querer atuar de uma forma completamente incondizente com aquilo que o próprio estatuto fala. Eu não prometo resultados, eu não vou julgar o processo, eu não vou falar o que vai acontecer na situação real. Isso não compete a mim, compete pedir tudo que ele tem direito. Até porque o advogado criminal é muito mal visto. Aquela frase, eu não vou falar para vocês, o advogado defende o direito, não defende o crime. Todo mundo já ouviu. Porém, na vida prática, eu digo para vocês, o advogado não tem que ter uma atuação dessa forma.
Como eu peço para que o cliente veja o advogado? Como que eu peço para que a sociedade veja o advogado? Veja o advogado como fiscal da prova. O que é a sua função no processo? Fiscalizar o que está acontecendo. Eu vou olhar as provas, a forma que ela foi adquirida, a legalidade da prova, a realidade daquela prova, se ela realmente coloca o meu cliente naquela situação, se tem provas para condenação. Tiago, cumpriu todos os requisitos da prova. Tudo aquilo é capaz de condenar e vai condenar seu cliente. Vocês acham que a gente vai ter que brigar numa coisa incontestável? De forma alguma. Você vai correr para a segunda parte. Certo? Mesmo que condenado, a pena dele tem que ser considerada em patamar X. Você vai brigar na forma que vai ser aplicada a pena no seu cliente. O que o cliente quer nada mais é que isso. Lealdade. Lealdade. Para trazer a verdade para ele. Se o processo está dessa forma, as provas são X. A legalidade dessas provas são dessa forma. O juiz pode majorar sua pena por isso, por aquilo, trazer situações reais. E em cima dessas situações reais, em cima desta lealdade para com as partes, para com o seu cliente, não tem como. O cliente que cometeu mesmo e tem o fato e tem provas reais, legais e cabíveis contra ele, é só mendigar uma condenação justa. Que não cabe ao advogado nada diferente disso. Não é o nosso papel. O nosso papel, como eu te disse, é ser fiscal de todos os atos, buscar a legalidade. Vocês já estão tendo aula de direito penal. Quando a gente olha o Código Penal é o código que foi feito para proteger a sociedade dos crimes, para trazer a garantia do Estado para uma sociedade. Porém, vocês terão ainda aula de processo penal. Acho que não tem. Tem? Processo penal. O processo penal já tem uma função diferente. O processo penal vai garantir ao acusado que ele tenha um julgamento justo contra aquela sociedade com o Estado forte. Para que o Estado forte não traga opressão em desfavor do seu cliente. Vai ser o contrapeso do Código Penal, pois ali vai trazer a forma de atuação, a forma com que o processo deve ser jogado. São as regras do jogo. O advogado que quer militar nessa área tem que conhecer as leis com que trabalha, tem que estudar aquilo. Não tem como a gente falar de bons profissionais que não se dedicam, que não estudam. Não tem como. Já conhece as prerrogativas. Isso muito também. Importante na advocacia criminal. Saber o próprio direito do advogado, os limites do próprio advogado. Como eu vou defender o direito do terceiro se eu não sei o meu próprio direito? O próprio Regis comentou aqui de um caso que ganhou notoriedade na cidade, que foi um processo de cassação que estou atuando ainda do presidente da Câmara, que o próprio Regis comentou. Nesse processo, não foram apenas ilegalidades que fizeram esse mandado de segurança, foi próprios abusos de quem estava julgando, próprios abusos para a defesa, atuações em desfavor da própria defesa, limitando o exercício da advocacia. Isso é prejudicial ao seu cliente. Tiago, mas como que funciona na prática? Na prática, meus amigos, eu tenho que fundamentar, tenho que documentar tudo aquilo que foge da legalidade. A gente teve um processo, uma grande operação, que parou a Polícia Civil e Militar em todo o circuito das águas, na cidade de Caxambu. Operação... Lá foi a Coreia, Daninha? Operação Coreia. Aqui é bastante operação, e cada um eles dão uns nomes mais bonitinhos que o outro. Operação Coreia. Eles falavam que a cidade era dividida em 2 grupos faccionados, por isso deram o nome de Coreia, porque era como se fosse Coreia do Sul e Coreia do Norte. E nessa operação, mais de 70 mandados de prisão aconteceram.
Várias pessoas foram presas. Mais de 3 anos de escuta telefônica diária. O processo, quando a gente entrou nele, foi cumprir mandados de prisão, já tinha quase 4.000 páginas. O processo foi julgado, alguns clientes condenados, e agora, por decisão unânime do Tribunal de Justiça em sede de recurso, não, de embargos declaratórios, anulou todas as condenações. Por quê? Porque o próprio Tribunal de Justiça cometeu erros semelhantes ao do juiz, e nos embargos declaratórios eles viram esses erros, que cesseava a própria defesa, anularam todo o caso, todo mundo colocado na rua. Por quê? Por incapacidade do Estado de gerir um processo dessa forma. E aí cabe a atuação do advogado. Ah, Tiago, mas o advogado vai proteger bandidos criminosos? De forma alguma. Eu estou protegendo a aplicação da lei. Se as regras do jogo são aquilo, vamos jogar com a regra do jogo, senão eu vou chamar o VAR. Vamos ver aquilo. Nesse caso, foi isso. A gente tinha perdido em sentença, tinha perdido em acórdão de apelação. Aí a gente teve que fazer um recurso, uma coisa, embargos declaratórios ainda, para eles ver o tamanho da loucura que estava sendo feito no caso. Esqueceram de analisar só uma resposta à acusação, no caso todo. Uma resposta à acusação, peça principal para poder ter uma condenação, peça obrigatória. Não estava sendo observado. Não observaram isso. Na apelação, o que aconteceu? Não analisaram a apelação. Não citaram nem os números dela no acordo. Aí eu peguei e falei, e agora virou um absurdo muito grande um negócio desse. E acabou com todo um trabalho digno da Polícia Civil e da Polícia Militar. Tanto o Estado trabalhou muito naquilo. O Estado gastou dinheiro, gastou trabalho naquilo. Se é para trabalhar, se é para fazer aquilo, vamos fazer bem feito, vamos jogar com as regras do jogo. Jogando com as regras do jogo, seguindo a lei, não só... e aqui não falo para vocês de Polícia Civil e Polícia Militar, porque a atuação deles foi digna de aplauso. Não questionei de forma alguma. Porém, no que passou da fase investigatória, o que o juiz cometeu de barbaridade em todo o processo foram diversas situações loucas, dignas de rasgar um diploma e falar, não sei mais direito, não vou mais atuar com isso e seguir absurdos. Inclusive, a gente está atuando agora em um processo que a gente pegou ele em segunda instância já, para fazer um recurso especial. São 25 volumes, 7.800 páginas, digitalizadas, não é nem um processo físico. Que a gente teve que digitalizar ainda para poder... A gente teve que digitalizar em 2 dias para poder devolver, porque era uma carga rápida lá do tribunal. E folheando o processo ele é tão extenso que a defesa se alonga também durante o curso do processo, que o próprio juiz, com relação ao nosso cliente, quando verificando a materialidade do crime, ele falou que ia afastar o crime na decisão. O caso foi o seguinte, o cliente tinha uma escuta, e nessa escuta eles viram situações condizentes a tráfico e a associação ao tráfico. Porém, ele teve uma prisão em flagrante 1 ano antes e foi condenado por tráfico. E eles juntaram esse processo, que ele foi condenado, nesse da operação. O juiz, naquele aquele monte de folhas que ele mal conseguia ler, chegou a ver essa situação. Ele coloca na sentença o seguinte, para não incorrer no princípio do non bis in idem, que é não ter 2 condenações pelo mesmo fato, afaste o tráfico na hora de somar as penas. E na hora de somar as penas, o que ele faz? Ele soma os 2. O advogado que fez a apelação na época citou isso, mas não citou a própria decisão do juiz. E o tribunal fez o quê? Analisou os 2 casos, diminuiu as 2 penas e somou elas novamente. Aí eu cheguei, o cliente procurou, falou, Tiago, o que pode ser feito nesse processo? Tive que ir em BH para poder pegar um processo físico,
quase 30 quilos de processo, eles têm a cara de pau de falar para mim e para o Diego o seguinte: vocês têm 1 hora para tirar cópia do processo. Aí, com muito choro e sacrifício, a gente conseguiu ficar um final de semana com o processo para poder tirar a cópia dele inteiro e poder ver o tamanho do estrago. Sendo que hoje, dia 7, ontem, dia 6, foi o último dia do prazo para entrar com o recurso especial. E o recurso especial nada mais é que um pedido para se cumprir o que o juiz começou a falar na decisão dele e não, ele mesmo não cumpriu. Nessa situação específica, a pena dele vai diminuir quase 9 anos ao todo. 9 anos e 7 meses ao todo. Isso se não colar o da organização que a gente pediu também. Mas, em cima disso, situações corriqueiras do dia a dia, que é aquilo, o direito, todo mundo sabe. O magistrado de boa intenção viu o erro, porém a demanda de trabalho fez com que ele errasse. Assim como diversos advogados erram, diversos promotores erram. O que tem que ser feito nesse caso? Prudência, analisar, ler, reler, ver os fatos, ver o próprio caso. Um processo desse dá trabalho? Dá trabalho. Você não quer trabalho? Não pega um processo desse. Que é o que aconteceu. Só pelo nosso cliente já tinha passado 20 e poucos advogados. E nenhum deles fez o pedido, o único pedido, siga a sentença. Que era o que o cliente queria. Por que isso? Vocês querem a condenação dele? Não. Vocês são bonzinhos? Não. Porque se eu tirar essa condenação dele, imediatamente ele já tem progressão para ir para a rua. O que eu estou buscando especificamente nesse caso? Colocar meu cliente na rua o mais rápido possível. Porque ele já está preso desde 2011. Há quanto tempo isso? 11 anos? 11 anos. Ou seja, um absurdo que se arrasta nessa situação toda. E nosso dia a dia é isso. Porém, todo processo vai ser fácil ter uma brecha dessa? De forma alguma. De forma alguma. Teve um júri que eu fui atuar em São Lourenço. Eu, doutor Diego, doutor Marcos Freire, aqui de Itajubá. No intervalo do júri, depois do depoimento do cliente e da acusação do promotor, todo mundo pegou e falou: eu concordo plenamente com o promotor. Não tem que ser feito. Um rapaz dá 6 facadas no irmão dele, enquanto o irmão lavava o carro, e ele fala que o irmão começou a agredi-lo. Porém, fica nítido que não foi isso que aconteceu. Porém, fica claro que não foi isso que aconteceu. O irmão estava lavando o carro, ele chegou pelas costas e deu 6 facadas. E ele fala, e tinha um vídeo comprovando tudo. E ele, sabendo o vídeo e tudo mais, fala no depoimento dele: meu irmão me atacou. Meu irmão me atacou. Mesmo eu mostrando o vídeo umas 20 vezes para ele. O que aconteceu? O promotor mostrou o vídeo. Só aquilo já bastava uma condenação. O problema é o seguinte: a atuação do advogado nesse caso. Se eu levanto e falo, concordo com o promotor em tudo, eu não exerci a defesa do meu cliente. Para um processo comum, não vai interferir nada. Nada. O juiz vai concordar e vai condenar seu cliente. Perfeito. No tribunal do júri é diferente. Se eu não sustentar uma defesa, se eu não sustentar uma defesa bem feita, se a defesa for meia boca, como se diz, se eu não apresentar teses, se eu não falar de forma correta, o juiz vai só fazer o seguinte: considero o réu indefeso. Vai julgar que não teve defesa para ele. Vai retirar o advogado do processo, vai me notificar para a OAB, para um processo administrativo, pela minha incompetência profissional no tribunal do júri. E, além disso, vai ter que marcar outro plenário para outro advogado que vai ter a competência, que vai levantar teses, faça aquela defesa. Ou seja, nesse caso, tivemos que fazer uma defesa, mesmo com parte dos defensores ali não concordando com as teses. Porém,
Se você não faz isso, o que acontece na prática? Seu cliente é preso, seu cliente vai permanecer preso, você vai ser destituído, você vai ser multado, você vai responder um processo, você vai ficar desmoralizado. Foi para você que eu contei, foi para o Fábio. Teve um júri que eu fui assistir na Barra Funda. O promotor era o doutor Sérgio Penhascos. Espetáculo. Eu fui assistir o júri pelo promotor, porque eu gosto de assistir um bom júri. Ótimo promotor, ótimo promotor. Nem conheci o advogado. O promotor fez uma acusação brilhante no fórum da Barra Funda. Espetacular. O advogado começou a falar, contar umas fábulas que eu nunca vi na vida. O juiz questionou: doutor, qual que é a sua tese defensiva? Excelência, eu não preciso de tese defensiva. Falou: doutor, por favor, quais as teses defensivas para os jurados votarem? Um júri precisa ter votos dos jurados. O que os jurados vão votar? Excelência, eu não preciso de tese defensiva. O juiz só se levantou, olhou para os jurados, que estavam lá, 7 jurados, e falou: declaro o réu indefeso, vocês estão dispensados. Dissolveu o conselho de sentença. E aí eu vi uma cena brilhante do advogado, que a família chegou e falou: o que aconteceu, doutor? Eu saí do fundo, sentei na frente, que eu queria ver a explicação do advogado. E aí a gente vê que advogado, quando é malandro em qualquer situação. Ele falou para a família: viu? Falaram que esse promotor nunca perdeu um júri. Nunca perdeu um júri. A família: mas e aí? Comigo ele empatou. Agora vai ter que chamar outro advogado para fazer outro, para desempatar. De verdade, eu devia ter marcado o nome desse advogado, porque ele foi brilhante nessa argumentação, que se ele se dedicasse um pouquinho mais ao processo, o que ele se dedicou a essa malandragem, eu acho que ele conseguiria, pelo menos, melhorar a situação do cliente dele. Porém, o advogado é mal visto por isso. Quantos profissionais malandros que desonram a profissão estão no mercado? Pessoas que recebem, não fazem. É normal no nosso dia a dia. Você chega, o cliente fala para você: doutor, eu estou com advogado, mas já estou preso faz quase 1 ano. Quem que é seu advogado? Tal. Por curiosidade, você vai lá, entra e joga o nome dele no sistema, processo eletrônico. Você descobre o quê? Que não tem advogado cadastrado. Pessoa presa, sem advogado, com um defensor público ou advogado dativo, fazendo a defesa dele. Aí você vai lá e fala: realmente, você contratou um advogado quando? Já faz 1 ano. Eu dei uma entrada para ele, minha família está pagando o resto. Aí você já pensa: mas espera aí, alguma coisa errada está acontecendo nesse caso. E quem paga por isso? A sociedade. O estudante de direito, o advogado. Me fala aqui quais de vocês não foram, pelo menos uma vez, criticados ou insultados pela faculdade que vocês fazem, pelo curso que vocês escolheram. Me fala um único deboche que vocês não escutaram, uma piadinha sem graça. Essa é a nossa profissão. Porém, a gente não pode deixar isso. A gente não pode deixar empatado esse jogo. A gente tem que ir para poder mostrar que a advocacia não é isso. Que a advocacia não é só esta parte. Outra coisa que a gente vê é que diversos advogados começam a advogar por um único motivo. Não deu certo em nada. Eu quero ser juiz, mas se não passar, vou tentar ser promotor. Se não, vou ser defensor público. O Regis lembra, há um tempo atrás, quando não precisava passar na ordem, queria ser delegado. Eu vou ser delegado porque eu não preciso fazer exame da ordem. Mal sabe o que é um concurso para delegado. Hoje é obrigatório. Porém, o advogado tem que fazer aquilo por amor, por gosto. Ele tem que fazer o que gosta. Qualquer ramo do direito dá certo e muito certo.
desde que ele faça uma coisa que goste. Como o Regis falou, tem hora que eu fico pulando. Aquele dia eu acho que era meu ansiolítico que não estava nos melhores dias. Porém, se o advogado não sentir tesão naquilo que ele faz, larga a mão. Vai para casa que é melhor. Por quê? Porque ele vai ser um advogado fracassado, não vai ter cliente, não vai conseguir ganhar dinheiro com aquilo. Se a gente não a gente trabalha pelo dinheiro, sim, mas também trabalha pela realização profissional. O que adianta a pessoa ganhar mundos de dinheiro e não ser realizado profissionalmente? Se bem que isso aí é a raridade da raridade da raridade. Porque dificilmente você vai ver uma pessoa que está ganhando muito dinheiro fazendo aquilo que não gosta. Eu acho que é muito importante isso que o Dr. Tiago falou. O primeiro júri que eu pude atuar junto com o Dr. Tiago foi aqui na comarca de Itajubá mesmo, e era um cliente de Pedralva, e era um caso assim que você olhava o caso e você falava, é um absurdo, esse menino tá preso. E era um menino mais novo do que eu também não sou velho, né? Mas ele era mais novo do que eu, e você olhava aquele caso, você via um absurdo, e ele já preso há quase 2, 3 anos, e nada de marcar o júri. E quando eu vi ele ser absolvido no final do júri, e a mãe dele chorando, e ele chorando, abraçando ele, foi uma das maiores realizações que eu tive até hoje, né? Tipo, na atuação como advogado. Teve outros júris já que a gente vê o absurdo jurídico que está se levando naquele processo. E quando você consegue a absolvição do cliente, a sensação que você tem é a melhor possível, É uma realização profissional enorme, e isso é muito importante para a gente hoje. Sim, mas bem como a gente tem que lembrar que não é só nas absolvições que a gente tem que tratar como vitória. Diversas condenações justas a gente trata como enormes vitórias. Enormes vitórias. Caso de Pedralva. Sim. Um júri de Pedralva, faziam 5 anos que não tinha júri em Pedralva. Marcou o plenário, o rapaz sendo acusado de feminicídio e porte de arma de fogo. O promotor chegou em mim na primeira semana do júri e falou: Tiago, não li o processo ainda. No dia do júri ele chegou e falou: Tiago, agora eu já li o processo todo. Qual que é a sua tese? Falei para ele: olha, eu entendo que não teve tentativa de homicídio. E o promotor olhou para mim e falou: Tiago, eu entendo a mesma coisa que você. Mas qual crime você entende? Eu falei: eu entendo que teve ameaça com a arma de fogo e entendo pelo porte de arma de fogo. Mas não teve tentativa de homicídio. E ele concordou. E nesse júri, mesmo condenando o cliente, a gente sabe que teve justiça. Nesse júri que eu falei para vocês de Passa Quatro, que se condenou num homicídio simples, a gente sabe que teve justiça. Em diversos casos, não vamos sair dos homicídios. Vamos sair dos homicídios. Em diversos casos, crimes de incêndio, assédio. O que mais chega no escritório hoje é o crime do momento para a nossa sociedade, que mais está acontecendo hoje a larga escala e que entristece toda uma sociedade. Os crimes contra a dignidade sexual. Todo crime envolvendo a dignidade sexual. Seja o estupro de vulnerável, ou assédio. Nesses crimes, diversas situações, você vê claramente que não aconteceu o fato. Ou você vê situações ainda mais absurdas. Quando você pega o Código Penal, artigo 217-A, qualquer ato libidinoso com menores de 14 anos, você vê situações de meninas de 13 anos se relacionando com pessoas de 18 e eles sendo processados. Porém, não tem consentimento da família, da própria menina, e aí que chega no pior. Você chega nele, no cliente, fala: como que está hoje
Estou esperando ela fazer 14 anos para a gente começar a namorar. E digo para vocês, não deixa de ser um crime. Não deixa de ser um crime. É o que muito acontece. Ah, Tiago, mas esses crimes são complicados de fazer defesa. Qualquer crime é complicado de se fazer uma defesa. Qualquer crime. Esse é mais. O Diego não faz isso daí, ele não gosta. Porém, se eu não fizer aquela defesa, o que vai acontecer? Imagina que todo advogado, a partir desse momento, fala: eu hoje não faço mais defesas em crime contra a dignidade sexual. Primeira coisa, se deu prazo de 180 dias, de acordo com as jurisprudências atuais, sem que o réu tenha defesa, sem que seja marcada a instrução processual, a audiência, o que vai acontecer? O réu vai ser colocado em liberdade porque excedeu o prazo do processo. O processo, por ficar parado, com o cliente preso, com o réu preso, vai gerar excesso de prazo. O juiz de ofício, mesmo sem pedido de advogado, sem manifestação do promotor, vai ter que colocar aquela pessoa em liberdade. É isso que a sociedade quer? A sociedade quer um julgamento justo, real e condizente com a legislação vigente. É isso que tem que ter. Se não for feita aquela defesa, imagina agora que ninguém faz. Tiago, você concorda com o que ele fez? De forma alguma. Porém, o direito sagrado de defesa tem que ser respeitado em qualquer crime. Em qualquer crime. E o Diego que sabe. Grande parte desses casos, não condizem com a denúncia. Não são verídicos os fatos. Não aconteceu aquilo. E é o que causa maior revolta, mais raiva. É o que traz uma situação de fraqueza até para o próprio sistema jurídico. Porque mesmo nos casos que você vê nitidamente a situação que não possui nenhuma prova, não possui nada de lastro probatório, vai ter a validade que merecia ter. Você vai conseguir? Sim, depois que a pessoa ficou 1 ano presa. Respondendo por um crime contra a dignidade sexual no nosso sistema prisional, para poder falar, não, você realmente é inocente. Vai embora. Uma situação complicada. Tiago, todo mundo é assim? Não, de forma alguma. Tem casos. São todos? De forma alguma. Tem casos de pessoas que realmente fizeram aquilo. E a pessoa que realmente fez aquilo, vamos cair no que eu falei no começo. Nada mais cabe a mim senão ser fiscal da prova. Analisar as provas. E o que eu falei para vocês? Para as provas reais, contundentes, feitas com legalidade, nada mais resta para o advogado senão pedir, implorar, mendigar por clemência na aplicação da pena. Não falei para tirar essa pena, para despenalizar, mas para aplicá-la corretamente. Corretamente. Contribuir um pouco aí, eu acho que vou só falar de bastidor agora. Já tarde, a hora que a gente estava falando, ele me ligou para saber como é que seria a dinâmica e tal. Eu ainda não tinha participou de uma mesa redonda, então não tinha visto ainda como era a carreira de sucesso. E eu falei para ele algo que eu, como advogado trabalhista, tenho como concepção. Raça mais vagabunda que tem, eu sou advogado criminalista. Eu detesto. E aí ele disse o mesmo elogio para mim em relação ao advogado trabalhista. Né? Mas é uma brincadeira que a gente faz, pessoal, porque assim, cada um tem uma métrica. E, igual o Tiago falou, ele defende a lei. Eu, enquanto acadêmico, quando eu estava na faculdade mesmo, eu nunca consegui, cara, olhar para uma pessoa e virar para mim e falar assim, não, eu sou culpado. Cara, eu não teria sangue para poder defender. Mas, por outro lado, se você for olhar também, o empregador que vira para mim e fala assim, não, eu fiz. Eu tenho que arrumar uma tese defensiva para ele ali, para tentar reduzir o prejuízo dele, né? Mas eu acho que uma das coisas importantes que a gente
percebe, né, em relação a essa atuação da advocacia, e é o que me deixa muito apaixonado, né, como o Thiago disse, é o que faz com que a gente tenha esse sentimento tão aflorado no que faz, é não ter um dia igual ao outro. Eu posso atender o mesmo tipo de caso. Fala assim, eu vou cobrar férias, mas cada um tem um histórico diferente. Por que não foi pago, o que envolve a empresa, se eu vou conseguir receber, se eu não vou. Eu acho que o dele ali também não vejo nada diferente disso, né? E queria até agradecer o Dr. Diego, né, por estar aqui com a gente. É muito importante ver, e bacana de ver isso também, pessoal. Às vezes a gente fala, né, durante a faculdade, e tenho certeza, vocês chegaram a estudar junto? Não. Não? Não. Você formou na FEP? Na FEP mesmo. Mas depois, antes? Formei depois. Eu entrei na faculdade e já estava quase formando. Como é que surgiu essa parceria? Então, quando eu terminei a faculdade, aí eu tinha sido aprovado na OAB também no 9º período, e eu comecei a trabalhar com uma professora minha que me convidou para trabalhar no escritório dela em São Paulo. Eu trabalhei 3 meses, iniciou a pandemia, fechou tudo, voltei para Minas, e o Dr. Thiago me fez uma proposta para trabalhar com eles. E desde então, são quase 2 anos aí atuando na área criminal, que eu não atuava antes, quando eu formei, atuava só na área tributária, e comecei a gostar também aí dessa área, principalmente do Tribunal do Júri. Eu me lembro até hoje que eu tinha acabado de começar a atuar na advocacia criminal, e o Dr. Thiago me joga um processo enorme lá na mesa. A gente vai fazer a defesa desses 2 rapazes aqui no Tribunal do Júri lá em Nates. Beleza. Estudei o processo. Chegamos lá, doutor Alexandre Grilo, um promotor brilhante. Brilhante. Você vê ele falando, eu ficava parado olhando ele falando, seu Thiago, o que eu vou falar depois dessa pessoa falar? Ele é brilhante na fala, ele sabe brincar com o jurado para se enturmar em qualquer comarca que ele está atuando. Ele sabe ganhar o jurado. Foi o promotor que a gente mais atuou até hoje. E é brilhante, é um dos melhores promotores que eu vi em atuação até hoje. Eu falei, Thiago, não vai ser fácil, tá? Falei, eu vou tentar falar um pouco aí, vou falar uns 15 minutos. Só que quando você vai lá e começa a falar, você se transforma. Bati até boca com o promotor durante esse júri, e foi uma experiência muito boa. E desde então, a gente já está aí com... Nossa, 14, que você participou foi 14. 14 juros. Você participou depois disso? Dr. Thiago. É uma área muito bacana de se atuar também. Eu acho que... Eu até falei isso para o Dr. Thiago. Eu fiz estágio na Justiça do Trabalho, fiz estágio com outros advogados que atuavam em outras áreas do direito, só que o Tribunal do Júri em específico ele é diferente, porque você põe toda a sua paixão e todo o seu entendimento jurídico numa briga muito forte, e às vezes você fica o dia todo lá nesse debate. Então eu acho que ele desperta uma coisa diferente no advogado quando ele atua no júri. Então, esse promotor que ele falou, ele coopera. O que é cooperar? Ele participa de comarcas de todo o sul de Minas, somente com júri. O Ministério Público viu que ele é muito bom e coloca ele para poder participar por todo o sul de Minas, onde, em alguns casos, o promotor às vezes não se sente confortável para fazer o plenário, ou o promotor resolve passar para ele mesmo porque não gosta de fazer júri. Foi o promotor que mais atuou e o rapaz é bom mesmo, né? 600 júris. 600 e poucos júris que ele já tem. 600 e poucos júris. Pelo amor de Deus. Pegar júri com ele tem que cobrar até mais caro. Voltando ao que o professor estava falando, é aquilo, né? Ninguém gosta de advogado trabalhista, de advogado criminalista. Mas do trabalhista também não. Mas se precisar, tá aqui o cartão. É mais ou menos isso. Quando a pessoa vai se dar conta que precisa do advogado criminalista? Quando o familiar dele estiver na delegacia
E ele pega e fala, e agora? O delegado pega e fala, estou ratificando a prisão em flagrante. E a pessoa fala, e agora? A hora que o telefone começa a tocar. Eu tinha um vizinho que me criticava bastante. O filho dele foi pego dirigindo embriagado. Foi o melhor flagrante que eu fiz na vida. Isso que você acabou de falar é uma coisa muito bacana. Quando a gente pensa em advocacia criminal, a gente leva muito também a homicídio, furto, tráfico. No escritório que a gente tem, por exemplo, de crime ambiental, um senhorzinho ali é uma área, tem uma área rural muito grande, Pedralva, Conceição das Pedras, Cristina. O senhorzinho foi lá no fundo do quintal dele, cortou uma árvore no machado, está lá respondendo um crime ambiental. Quem vai precisar de um advogado criminalista? O senhorzinho fez um desvio na água, vai precisar de um advogado criminalista. Isso. Hoje, e aparece muito. Eu queria perguntar para você, né? Porque o Thiago, pelo jeito, você pega qualquer processo. Eu queria saber o que te impede, por exemplo, de defender um estuprador. É porque, assim, primeiro eu analiso o processo. Se eu achar que realmente aconteceu o fato, ou ter dúvida de que se aconteceu ou não o fato, eu não me sinto capaz de defender 100% o direito da pessoa que está do outro lado. Então, assim, eu não vou dar a minha vida naquele processo para fazer o melhor que eu posso, porque eu não concordo com aquilo, particularmente falando, entendeu? Tem situações, por exemplo, que é um caso que eu não concordava lá do escritório, desde o começo, falar com o Thiago, aconteceu isso, eu acho que aconteceu o mesmo fato. Chegou no final, a criança foi dar um depoimento para o auxílio especial para a psicóloga, e ela falou que a mãe dela que fez ela contar a história porque ela queria prejudicar o antigo pai dela. E aí, por exemplo... Foi a felicidade no escritório para demonstrar isso para o Diego. Mas olha, eu amo direito penal, mas eu também... É uma área que eu tenho uma dificuldade para atuar, sabe? Mas aí que tá, a gente não pode pegar um caso fazendo pré-julgamentos. Você não pode fazer pré-julgamentos. Eu tenho que analisar aquilo de forma imparcial. Eu só vou criar minha convicção depois que tiver uma sentença transitada em julgado, caso. Eu nunca vou tratar a pessoa como se ela cometeu aquilo ou não, sem ter todas as provas. E, geralmente, quando que a gente vai ter todas as provas? Depois de uma audiência. Então, eu consigo ver a pessoa inocente até o final do processo. Então, o fato de pessoas que foi preso por questão de estupro e não era igual você falou, provou o contrário, e nesse meio período a pessoa passou situações que não deveria, desumano, vamos dizer, dentro do presídio, e o senhor, quando advogado, teve conhecimento? Como foi? Olha, vamos lá. Eu entendo que toda situação no presídio, por melhor que ele seja, eu sempre vou tratar aquilo como desumano. Nosso sistema penitenciário não funciona para ressocializar. Eu não vejo aquilo como ressocializador. Certo, tem o caráter punitivo da pena? Sim, isso aí ele é ótimo. Mas o ponto que vai trazer como uma pessoa melhor não tem. Então, a partir do momento que não cumpre isso, já trato como desumano. Porém, já teve diversos casos, sim, esse que o Diego está falando é um deles, que a pessoa ficou presa, foi preso preventivamente durante o processo e depois solta uma bomba dessa. A pessoa chegou a passar situações, vamos dizer, Foi agredido lá dentro? Ele fala que foi agredido. Só que só por advogado. Ele fala que foi agredido só. Mas a gente teve aula, por exemplo, Não, ele fala que foi agredido. Eu pego e falo, certo, se eu colocar você na frente do diretor do presídio, você confirma para mim? Não, não confirmo. Por quê? Porque quem me agrediu pode fazer alguma coisa quando eu estiver na rua, pode fazer alguma coisa com algum familiar meu. O Thiago, a nossa professora, ela falava, lembra que ela contava pra gente, ela contou que ela era psicóloga no presídio aqui de Itajubá, né? Ela falava cada coisa que eu tinha lá dentro, que eu fiquei chocada. Sim. Thiago, você disse que há 6 anos indo para presídio, e agora você foi uma ameaça e tudo mais, por parte do defende, né?
E na questão geral, por exemplo, atrás você foi achado como exclusivo. Foi um belo elogio. Mas o problema de você ser criminalista e defender uma pessoa, mas pela sociedade, o pessoal te tratar com uma certa, vamos dizer assim, discriminação. Não só. Eu nunca sofri isso pessoalmente. Mas eu tenho certeza que falam. Eu já recebi até print de conversas. E da sua família, ninguém te julgou no começo? Só no começo? Até hoje. O que eu falo pra você? Júri, minha família, eu não falo com a minha mãe. A mãe do Diego não sabe que ele faz júri até hoje. Ela não sabe. Se eu falar na minha casa, eu tô, sei lá, essa semana eu tô defendendo. Nossa. Sim. A mãe vê, não. Então. Não, olha. Não, ele fala que é processo civil. Não, ele fala que aí, ele fala que é audiência tranquila. Esses dias a gente estava numa audiência, uma operação que teve em Cruzília, Operação Erva Daninha. Se você jogar essa operação no Google, vai aparecer muita coisa dela. Essa operação teve diversos desmembramentos. Um dos desmembramentos foi um homicídio que aconteceu. Mataram uma senhora e diversas pessoas são acusadas de ter cometido esse crime. Supostamente. Não tem nada que confirme isso até hoje. Está em processo. Vai ter um júri disso ainda. A situação hoje é o seguinte. Parte das pessoas que praticaram isso, as que eu não defendo, são pessoas pesadas. Bastante. A ponto de você ficar com medo. A ponto do... Nesse caso, sim. Perto dos demais... A gente foi fazer um júri lá em Cruzília e o promotor de Cruzília, o doutor Leandro Panaim... Excelente promotor. Excelente promotor. E ele é tão confiante que ele chegou lá, ele nem explanou as teses dele. Ele falou, não, quero escutar a defesa falar, depois eu venho e vou falar o que eu penso do processo. Aí a gente voltou para falar, foi 1h e pouquinho, nem 1h e 40 minutos, a gente falou um pouquinho. A gente não deixou... Aí ele voltou... Vamos fazer só um parênteses importante isso agora. Por quanto tempo vocês falaram? Foi pouco, 40 minutos. 40 minutos, acho. Não estou pegando de apresentar 5 minutos no trabalho. Não, é que... Olha, vamos explicando esse caso. Mas falar 40 minutos que você domina é uma coisa, passa que você está perdendo. Então, deixa eu te falar uma. Não, eu vou abrir um parágrafo nisso daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Nesse júri que o Diego está falando, o promotor tentou uma artimanha, que é aquilo. Não é só a defesa que faz as manobras para poder ganhar um processo, não. O promotor, na acusação, eram 3 réus acusados de uma tentativa de homicídio. O promotor, muito esperto, e esse é ótimo, levantou e falou para os jurados o seguinte: olha, a defesa ficou o processo inteiro falando que não foi eles. Eu quero escutar a defesa para criar a minha convicção, como se ele já não tivesse. Se não tivesse, não tinha denunciado, não tinha feito todo o processo. Então, eu mantenho a denúncia na íntegra. E sentou. Por quê? Porque ele queria escutar nosso argumento para voltar rebatendo depois. Tem, e ele fez isso. Porque ele ia voltar depois na réplica. Ele queria escutar o nosso argumento primeiro. Não, e aquilo, o réu ter uma péssima defesa, acaba com o processo. A acusação ser péssima não acaba. Ou seja, o promotor fez isso, jogou dentro das 4 linhas. O que acontece? Os outros advogados do caso já levantaram, não, agora a gente vai falar tudo. Eu falei, não, de forma alguma. Eu não vou dar os argumentos para o promotor. Por isso que a gente falou pouco, porque eu no júri de falar 2h30, que tinha mais réus. A gente falou por 40 minutos só o seguinte, só para poder explanar quais seriam as teses defensivas, porque eu só tenho um momento para suscitar tese no júri, que é o momento da defesa. Na tréplica, eu não posso levantar tese nenhuma. Eu não posso ter nenhuma inovação. Se eu esqueço, fico na do promotor, começo só a bater nele, eu não levantei tese.
Se eu não levantei tese, não vai poder ser quesitado no final. O que acontece? Eu saí perdendo nessa. Fiquei 40 minutos só levantando as teses que iríamos atuar depois que o promotor acusasse. A técnica do promotor estava clara. Era uma técnica para poder ganhar o júri com tranquilidade. Porém, num outro júri que a gente tinha feito em São Lourenço, o juiz de São Lourenço falou, nossa, há muito tempo atrás, o doutor Leandro Panaim fez isso no júri. E eu sempre fiquei falando com o Diego, se acontecer com a gente, o que vai fazer? Dito e feito, ele chegou e fez isso justo com a gente. Aí ele voltou na réplica, tentou tudo mais. Conclusão, absolveu esses clientes. Porém, você fala de falar o que domina. Teve meu primeiro e único júri em Brasópolis. Eu fui contratado para um júri na sexta-feira, na quinta-feira, às 15h. Eu cheguei para poder pegar o processo, falaram, o processo está com o juiz. O juiz levou para casa dele para estudar o caso. Falei, como que eu vou fazer? O doutor Pedro Sena ia fazer o primeiro júri dele, ele pegou e falou, Tiago, eu tenho cópia integral do processo. Ele mandou cópia. Eu olhei o processo inteiro. A gente ficou até 1h30 da manhã. Da manhã, para entender o processo. De manhã eu cheguei. Tem como você conhecer um processo de 3 réus, de um homicídio, um caso complexo. Tinha 5 volumes. Eu cheguei de manhã e falei para o juiz 9 da manhã. Excelência, eu não estou preparado para fazer esse júri. Vamos remarcar ele. Eu assumi hoje. O juiz teve a capacidade de falar. Isso aí é estratégia sua, Tiago, para enrolar o júri. Eu te conheço. Peguei e falei, mas o que é isso? É a forma que a gente é mal visto. Aí eu peguei e falei, mas, excelência, eu peguei ontem o processo. Não, Tiago, garanto que você pegou essa procuração antes e não quis juntar ela. Falei, não, doutor, pergunta pro meu cliente. O cliente foi lá e confirmou. Que dia que você me contratou? Quinta-feira. Tudo bonitinho. Meu documento de primeira ida no presídio para o cliente, quinta-feira. Ele pegou e falou que era uma artimanha da defesa. Eu tive que falar, ainda falei por 1h e 50 minutos do caso. O que aconteceu, Diego? Foi um dos melhores juros que eu vi ele falando. É dos irmãos lá? E olha, eu estive naquele júri o dia todo, mas ele não é mulher, mas pagamento. Você estava lá? Você viu que eu reclamei? Eu reclamei muito. Mas me deu raiva aquilo, que ele de manhã falou que eu queria enrolar o processo. Não levo que ele é um ótimo juiz, mas nesse caso eu fiquei com raiva dele esse dia. Diego. Você comentou alguma coisa sobre a satisfação, né? Eu pude ficar até o finalzinho e ver a mãe embora, né? Tiveram a satisfação da mãe dos meninos em relação à defesa que foi feita, a forma que eles agradeceram o senhor. Sim, eles ficaram... Eu não sabia que tinha pegado de um dia assim. Eu falei, no começo do júri, eu falei isso. Eu fiz questão de falar isso daí para poder ficar marcado que eu ia contestar. E agora a gente já está até com o primeiro parecer favorável, vai ser anulado esse júri, porque o réu foi considerado indefeso, porque eu não estava apto a fazer esse julgamento, porque eu só tive um dia de prazo para estudar. Isso que eu perdi ele por 4-3, por isso que eu não conformo. Se eu tivesse mais tempo, eu tenho certeza que eu tinha ganho esse júri. Se eu tivesse pelo menos perdido, unânime, abriu lá, não, Tiago, foi todos os votos contrários. Eu estava mais tranquilo, mas o 4-3 me mata. Como que eu sei que foi 4-3? Porque os primeiros 3 votos foram meus. Eu fiquei amargurando, pedindo o 4º voto e não foi. Uma vez me perguntaram por que eu seria um advogado criminalista, né? Especificamente no caso do estupro. Aí eu tinha uma sogra que ela tinha uma ferida bem grande na perna e ela precisava de medicamento que ela usava no mês, pegando no postinho, ficava mais caro que o próprio salário dela. Um medicamento que ela tomava, a prefeitura, ele é um medicamento que ele não tem um genérico, é só o titular mesmo ali. E esse medicamento, para conseguir ele via judicial, dá um trabalho tremendo, né? Aí tem que entrar com a defensoria pública,
porque já não tem dinheiro nem para os medicamentos, precisa da defensoria pública. Aí, voltando para o caso do estupro. Se eu pego, por exemplo, futuramente um caso de estupro para poder defender e a pessoa seja realmente estuprador, aí por que eu penso que meu papel como advogado depois vai ser importante? Porque atuando para essa pessoa, para que o processo sem advogado nos faz justiça, para que esse processo tenha um andamento, ainda que ele seja realmente estuprador, eu estou fazendo a justiça condenar ele mais rápido ele ir para o presídio, né? E o que acontece? O advogado, defensor público, que poderia estar atuando nesse caso, não, ele vai estar fazendo a defesa para poder comprar o xarelto do remédio dela. Eu já ia falar que era o xarelto, eu já cansei de fazer a ação desse remédio. Então, o que acontece? Eu vejo que, às vezes, ainda que quando o advogado criminalista ele atua pela pessoa que fez o errado, ele está atuando pelo inocente do outro lado. Sim. Ele prejudica o terceiro. Né? Uhum. Uma coisa que... Pode falar, Eu tinha aluno do eu queria fazer uma pergunta para os dois. Que a gente que está na academia agora, a gente tem um turbilhão, né? Cada aula a gente quer ser uma coisa. Tem até um professor que deu uma palestra para a gente aqui, o Pedro Gama. Ele disse para a gente que cada semestre ele queria atuar numa área. Lógico, tem exceções, tem gente que já vem com a cabeça focada em uma coisa. Mas tem gente que ainda não se decidiu, né? Quer ver o leque. Vocês ficaram assim também na academia? Porque a gente segunda-feira... O ponto é o seguinte, eu sempre quis ser um criminalista. Eu sempre quis ser um criminalista. O Chiquinho, Francisco Fernandes, falava que eu defendia as sementinhas do mal na sala de aula. Porém, é os termos que ele usa mesmo, né? Porém, o ponto fundamental é que, apesar disso tudo, eu me formei e fui ser procurador-geral do município. O que eu tinha ódio, apesar de todo mundo falar que dá dinheiro, é o tributário. Durante a faculdade você vai escutar todo mundo falando, quer ficar rico? Vai para o tributário. Eles só não falam que você tem que ir para o tributário e ser dono de um dos maiores escritórios do Brasil, senão ninguém te contrata. Mas o ponto é o seguinte, meu primeiro processo de peso foi um processo tributário. Que eu consegui, que eu vi aquilo na prática, na teoria, na sala de aula, eu não consegui enxergar aquilo. Na prática, como procurador, o município ganhou quase 1.200.000. Foi um espetáculo isso. Eu estava único nessa ação ainda. Gostosinho, né? Sim, sucumbência mais ainda. Só fazendo um comentário rapidinho. Se no terceiro período nós temos Dessano, né, como futuro Aloysio de Paulo, já temos o sucessor da Aloysio de Paulo. Pensa no advogado para o empregado. E aqui nós temos aqui para defender aqui. E ó, nós temos ali um policial ali, ó. Você fica esperto ali, porque você fica soltando bandido aí. Não, eu não solto, é o juiz que... Em qual cidade? Qual que é a cidade que você... É Maria da Fé. O senhor, por um momento, esqueci que o senhor é advogado, tudo que o senhor já atuou até hoje, como cidadão brasileiro. O que o senhor pensa do nosso Código Penal? Principalmente, neste caso, olhando como cidadão. Desse homem que matou outra pessoa e tomou 6 anos de prisão, e que provavelmente, talvez, não tenha nem a metade disso. Não, ele vai cumprir um sexto disso. Já progrediu. Ele já progrediu. Quero saber a opinião do senhor como cidadão, não como advogado. Eu entendo. Estou sendo realista. O Código Penal nosso, estou sendo realista mesmo, ele é ótimo. Ele é perfeito. Não, o Código Penal ele é ótimo, é perfeito. O que segura a pessoa presa é o Código Penal. O que faz soltar, Diego? Código de Processo Penal. Olha, hoje o Código Penal traz as situações que abrangem tudo aquilo que a sociedade vive. A pena só foi dessa forma porque era um homicídio simples. O que fez se tornar um homicídio simples e não qualificado foi a péssima atuação de alguns funcionários
da Polícia Civil que trouxeram algumas qualificadoras. Aí é a atuação da Polícia Civil, nesse caso. Trouxeram 2 qualificadoras. O promotor acompanhou a íntegra dessas qualificadoras. O que é o problema? Essas qualificadoras foram muito mal investigadas. Elas vieram com muita fraqueza para o processo. O que acontece? Poderia até ter aquilo. Poderia ter 2 situações ali, que das 2 nem tanto, mas uma era certeza que tinha que ter passado como uma qualificadora. O problema é que o serviço foi tão precário, não porque eles queriam, entendo até pelo excesso de trabalho. As comarcas do Circuito das Águas são carregadas de trabalho. Não sei se já atuou ali ou não. Ali eu gosto de brincar que a situação lá é feia mesmo. Ali é uma outra realidade de Minas Gerais. Ali, as operações, quem acha que Itajubá tem muita operação é que não conhece aquela cidade. E as operações ali são grandes. Não é igual a operação aqui em Itajubá que vai só 5, 6 pessoas presas, não. Todo o Circuito das Águas. A gente pega de Andrelândia, a Itamonte, Itanhandu, Passa Quatro, Caxambu, Cruzilha, Mindurim, Campanha, Cambuquira, São Lourenço, aqui, toda aquela região do Circuito das Águas. Operação ali, pequena, é para ter 30 pessoas presas. Operação pequena deles. Eu atuei numa operação ali em São Lourenço, ela chamava Turma da Mônica. Aí você vai pensar, é uma operação contra crime contra dignidade sexual. Não, é o pessoal do bairro Santa Mônica, alguma coisa assim que chamava lá o bairro. Aí fizeram a turma do bairro toda que foi presa. 20 e poucas pessoas só daquele bairro, que era a turma da Mônica. Um ano depois, a operação Ecossistema. Ecossistema. Por quê? Porque eles tratavam drogas como animais. Traz um cabrito. Não, era desse jeito. Cabrito, galinha e porco. Era desse jeito a situação. Não. Como ressocializar? Já vi diversas situações em presídio, mas aí tá. Eu já vou até falar para você qual a unidade. Patrocínio, Minas Gerais. Certo. Em Patrocínio, a unidade lá faz um trabalho espetacular. Aqui em Itajubá, qualquer um de nós, fomos presos hoje. Todo mundo aqui apto a trabalhar. Vai lá e fala que você quer trabalhar. Até você conseguir autorização para trabalho, já foi 1 ano e meio, quase 2 anos. Em Patrocínio você chegou. Se você quiser, você tem trabalho. Imediato. Eles condicionam trabalho, eles condicionam leitura de livro. Leitura de livro não é uma coisa... Lá é uma coisa rígida. Você lê, você faz um resumo, o resumo é analisado por professores, e se não passar, não é considerado como nada para benefício da pessoa. Ali eu vi diversas pessoas saindo com outra mentalidade. Você lembra do Felipe? Pessoa se apegou a uma religião dentro da unidade. Você via a transformação clara daquela pessoa, clara. No entanto, teve situações de fuga que ele foi o único da cela que não fugiu, ficou lá trancado, ficou lá sozinho. Ameaçado por demais companheiros. Por quê? Porque ele falou, Tiago, se eu fugir, eu quero pagar minha pena. A gente está recorrendo o processo dele, não para absolver, para diminuir um pouco, porque a gente acredita que foi exacerbado, porém, é uma pessoa que eu já entendo completamente ressocializado. Por quê? Porque ele fala, eu não quero fugir, eu quero pagar tudo para sair daqui tranquilo, sem dever nada, porque eu tenho 3 filhos, quero terminar de criar eles, quero começar a trabalhar. Na própria unidade, eles já viram isso, colocaram ele agora numa fábrica que tem lá, não lembro se é de bloco, acho que é de bloco que ele está produzindo, mas a pessoa transformou completamente. É aquilo, nossa sociedade hoje é complicada, Pessoas boicotam educação, boicotam cultura, boicotam tudo. E aquilo, não sabem o que é a vida em sociedade.
Tem pessoas que não sabem o que é a vida em sociedade. Até, vamos lá, vai beirar um sociopata, praticamente, a situação da pessoa. Porém, em algumas unidades a gente consegue melhorar esse quadro. A gente nunca vai conseguir transformar uma pessoa que não soube o que é a sociedade numa pessoa apta a palestrar sobre o tema, mas a gente consegue melhorar ela para um convívio, pelo menos. E lá dentro, ele tem que saber viver numa sociedade. Pelo menos a sociedade deles lá dentro, que tem regras. Regras muito mais rígidas que a nossa. Se você acha que o nosso sistema de regras é rígido, cai dentro de um presídio. Qualquer presídio hoje do Brasil, tem comando de facções lá dentro. Tem tudo isso. Seja a região que for. Rio Grande do Sul tem as facções próprias deles. Nordeste, a gente pega diversas facções. Eles implantam sistemas que regulamentam o convívio lá dentro da unidade. Aí, o problema é que o código penal deles é diferenciado do nosso. Mas você já teve cliente, vamos supor, o Vitor estava solto e passou um mês e estava preso de novo. No dia seguinte. No dia seguinte, por furto. Furtou, coloquei em liberdade, no dia seguinte, furtou de novo. No dia seguinte, furtou de novo. Hoje essa pessoa melhorou, Paulo. Hoje essa pessoa melhorou. Está trabalhando, não está furtando mais nada, porém, o pai e a mãe dele chegou no meu escritório e falou: Thiago, não sei o que eu faço mais. Não, foi moto. Foi uma moto que ele furtou. E ele furtou a moto do melhor amigo dele. O único que conversava com ele ainda. A família dele falou: Thiago, eu não sei o que eu faço. A família estava inconformada. Fabiano? Oi, Thiago, boa noite. Oi. Tá me ouvindo bem? O Thiago, tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Opa, agora sim. Ok, boa noite a todos, boa noite, doutor Thiago. Boa noite. Doutor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor aqui, referente ao júri que o senhor relatou agora, que foi feito em Brasópolis. Certo. O senhor relatou aí que foi contratado um dia antes. Isso. Para o júri. O senhor falou com o juiz no dia do júri, não seria possível o senhor pedir antecipadamente, quando o senhor tomou posse do processo, peticionar para que seja redesignado o júri para outra ocasião? Eu peticionei no processo, juntando a procuração, falando que queria acesso ao processo e que depois de ler o processo, eu ia requerer o que entendesse de direito. Tá, porque não tem como eu pedir uma redesignação sem mesmo conhecer. Vai que é um processo de 30 ou 40 páginas que eu consigo saber ele todo em 3 dias. O problema é que o juiz não estava no fórum, ele estava na casa dele com o processo, estudando. Sim, eu entendo, porque até mesmo porque o Estado houve ali uma movimentação, um gasto grande para poder ter o júri, né? Sim. Então, peticionar antes para que seja redesignado, uma vez que o senhor teve acesso ao processo em cima da hora, seria viável. Não seria porque o juiz... Porém, o gasto agora vai ser maior, que vai ter que fazer um segundo júri dele. Não, sim, tudo bem. Uma outra pergunta, eu até estava no júri lá, assistir, e o senhor pediu várias vezes lá clemência para os clientes do senhor. Sim. Não seria mais viável para um advogado, não estou criticando, longe disso, pelo amor de Deus. Sim. Bater mais numa tese do que pedir clemência? E outra coisa, houve também uma situação lá que até presenciei, achei até louvável, né?
os clientes não responderam a pergunta do promotor, coisa que eu não sabia. Na hora que o pessoal foi ser ouvido lá, não, de acordo com o advogado meu, foi orientado a não responder as perguntas do Ministério Público. O fato de não responder perguntas ao Ministério Público beneficia ou não a situação? Certo, vamos por partes, vamos por partes. Primeiro, eu achei que eu estava falando com o Robson, sempre é assim, ele manda tanta coisa. Certo, vamos lá. Eu estou olhando para a caixa de som como se eu estivesse falando com ela, vocês já perceberam? Certo, vamos. A primeira situação desse júri. Foi lançado teses defensivas, porém, eu me recusei a lançar a tese defensiva da legítima defesa nesse caso. Uma tese defensiva que poderia caber, legítima defesa. Mas como que eu vou lançar a tese da legítima defesa para uma pessoa que pega duas pessoas sentadas num banco, chega nas costas dela e começa a desferir facadas? Aí, se eu peço essa tese, eu entendo que eu estou sendo mentiroso com o conselho de sentença. Ficou provado que as pessoas estavam sentadas e foram surpreendidas com um golpe de facas. O que eu pedi nesse júri foi a condenação dos meus clientes, mas retirando algumas qualificadoras. Por exemplo, falaram que o crime foi por tráfico, porém não ficou comprovado que eles eram traficantes, não ficou comprovado que a vítima estava praticando tráfico. Eu até questionei o promotor. Nesse júri, você vai se recordar, eu falei que condenar os réus com a qualificadora do tráfico é falar que a vítima que foi defendida por ele o processo todo é um traficante. E o promotor fala, não, eu não estou falando que a vítima é um traficante. Poxa, se a vítima não é traficante, como que é uma briga de tráfico? Ficou incoerente a situação por parte do Ministério Público. Minha briga foi essa, perdi esse quesito ainda por 4-3. 3 pessoas concordaram comigo nesse quesito. Outro ponto desse crime foi... Qual a segunda situação? Foram 2 qualificadoras. Foi o torpe... e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Se você acompanhou a fase de inquirição das testemunhas, você vê que teve uma certa corrida ali. Eles correram. Eu entendo que, já que correram, não teve recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, porque ele conseguiu correr. O segundo ponto que eu trato é o seguinte: se passe a qualificadora do motivo torpe, e lá realmente é uma área de tráfico, lá realmente era uma área inimiga, não poderia ser considerado como meio que impossibilitou a defesa do ofendido, porque o promotor falou que lá era a área de tráfico dos réus. Se lá era a área de tráfico dos réus, eu entendo que ali é uma situação de guerra. Eu até usei o exemplo. Nunca um soldado russo vai poder alegar que foi pego de surpresa em território da Ucrânia, porque foi ele que invadiu. E também perdi por 4-3 esse daí. Nesse júri em si, eu pedi a condenação do meu cliente. Se eu alego uma tese defensiva, um exemplo que caberia ali, legítima defesa, eu ia ter que pedir a absolvição dele. Porém, a tentativa de homicídio aconteceu. Eu não podia ser incoerente com os meus pedidos. O segundo ponto nesse júri, o que foi o questionamento? Foi as teses. O silêncio parcial. O promotor, você viu a qualidade técnica dele. Eu conheço ele, não era de hoje. Se ele tivesse dúvidas, ele não tinha pronunciado o réu a júri. Se ele tivesse dúvidas, ele não tinha denunciado os réus. Se ele tivesse dúvida, ele já não tinha mostrado aquele xerox que ele fez das cópias do processo para fazer a acusação. Se ele não tinha dúvida, eu vou deixar ele perguntar o quê para prejudicar o meu cliente? Então, eu cortei naquele exato momento. Um outro ponto, o promotor citou que o meu cliente praticou silêncio naquele plenário. E é um outro ponto que foi batido. Por quê? Porque no júri não se pode comentar, mencionar o silêncio dos réus. Não posso falar,
o réu fez silêncio, nem como uma forma ilustrativa do que aconteceu. Está aí o caso da Boate Kiss, que mostrou para todo mundo. Um dos casos de anulação daquele tribunal, como bem colocou nas petições do Dr. Jean Severo, foi a situação do próprio promotor, do próprio assistente de acusação, citar que os réus fizeram silêncio. Essa situação é prejudicial ao réu. Por quê? Porque pode gerar um pré-questionamento negativo para um jurado leigo. O silêncio nunca pode ser julgado de forma a prejudicar o cliente. Nunca pode ser visado a forma de trazer nenhum tipo de prejuízo. Se ele não pode trazer nenhum prejuízo, eu não posso prejudicar ele com silêncio. Respondendo às minhas perguntas, eu tinha certeza que eu ia satisfazer a curiosidade dos jurados para o caso e não ia dar brecha do promotor. Que o promotor, como já falei, pela qualidade técnica dele, pela capacidade que ele tem, pelo conhecimento intelectual do doutor Alexandre, se eu deixo ele perguntar para os meus clientes, eu tenho a plena certeza que ele conseguiria embananá-los para responder coisas que não condiziam com a verdade. Então, foi uma técnica que eu utilizo em diversos tipos de julgamento, não só naquele. Hoje, raramente, um cliente meu responde perguntas do promotor, raramente, ou silêncio absoluto ou silêncio parcial, respondendo só as minhas perguntas. Nem mesmo do juiz eu deixo. No júri eu ainda deixo tirar as perguntas dos jurados, mas não deixo nem juiz, nem promotor perguntar para o meu cliente. Ok, muito obrigado, senhor. Boa noite. Boa noite. A título de curiosidade, se o senhor quiser esteja responder, não tem problema nenhum, não. A gente vê que tem os dois lados da moeda, né? A satisfação da família dos clientes, né? E lograr êxito ali na petição, né? E a insatisfação da família da vítima. Só queria saber, assim, da vivência que o senhor teve até hoje, houve algum desconforto aí por parte da família da vítima, aí, a figura de vocês? Aí? Então, em todo júri, o Diego sabe disso, eu nunca agredi a vítima. A vítima já sofreu todas as consequências do processo. Nenhum dos meus júris, até hoje, eu ataquei a pessoa da vítima, a situação dela. Eu acho desnecessário isso. No começo do julgamento, eles até olham torto para mim. Porém, eles veem a forma respeitosa que eu sempre trato. Em alguns casos, eu vejo que eles ficam insatisfeitos com a sentença aplicada pelo juiz. Queriam que fosse maior. Porém, nesse caso, eu costumo trazer para mim um posicionamento. Eles não querem justiça, eles querem vingança. Quem bebe da água da vingança não mata a sede de justiça. Então, meu posicionamento é sempre esse. Eles nunca querem justiça, querem vingança. Quem bebe da água da vingança, não mata a sede da justiça. Uma foto da Juliette. Pega a história da minha avó. Mas é verdade. É que eu conto uma situação que aconteceu comigo em todo júri que eu faço, para poder começar. A abertura dele. Seguinte, minha avó, já falecida, uma pessoa de idade, mora ali em Pedralva, no bairro São José, sabe? João Paulo sabe onde que é. Eu tenho uma dificuldade para falar João Paulo, que o apelido dele é Cabelo. Era. Então, em Pedralva é comum mascates irem vender produtos de casa em casa. É comum isso. E ali tem todo tipo de vendedor. Teve um dia que entrou 2 mascates na casa da minha avó, à força, e pegaram o dinheiro dela. Ligaram para a gente, para os netos, eu e alguns primos, pegamos o carro e saímos à procura desses mascates. O que a gente queria nesse dia? A gente queria bater, a gente queria matar, a gente queria fazer qualquer coisa.
menos justiça. E a intenção do julgamento é trazer justiça. No plenário, quando a gente forma o conselho de sentença, a pessoa tem que fazer um juramento. Concito-vos julgar esta causa com imparcialidade, com os ditames da justiça. Quando eu faço esse juramento, eu tenho que julgar com justiça. Não estou nem pedindo para julgar com a lei. Eu estou pedindo para julgar com justiça. E não com ódio, não com raiva, não com mágoa. Não, porém, sim, porém, essa frase que eu falo também é dita pelo promotor. Quem estava no júri de Brasópolis viu o promotor também pedindo para não julgarem com clemência, nem piedade, nem perdão, nem paixão, nem nada do tipo. Então, cada qual defende a tese que vai sustentar. Ele fala alguma coisa dos autos, que o júri, é isso que eu fiquei curiosa aqui. Quando o júri ia acompanhar o xerox, que ele tirou dos autos e pegou o pessoal do júri, faltando uma parte importante. O pessoal ia abrir e falou, você não precisa abrir, porque não foi assim. Nunca tinha aquilo que talvez interesse. Não, mas pode ver, nunca tinha na réplica dele. Por quê? Porque quando eu entrei na defesa, eu questionei várias coisas do processo que não eram vantajosas para a acusação, porque traziam situações de absolvição. Aí ele tinha que citar sem mostrar para os jurados. Por quê? Até quando eu fui com o processo e mostrei a própria perícia para os jurados. Ainda brinquei com o promotor, eu falei, provavelmente o doutor promotor esqueceu de trazer a perícia para vocês. Por que ele esqueceu? Porque a perícia fala que aquela lesão que ele falava que era uma estrondosa lesão corporal, que poderia ter trazido a morte, pelo perito falou que era uma lesão corporal leve. Não dizendo que não tinha a vontade de matar, porque eu defendi que teve a vontade de matar naquele caso, porém como uma lesão corporal leve. E não, é o xerox dele, cada parte leva suas cópias, o que é? Eu prefiro trabalhar com o processo todo, pondo o processo na frente dos jurados e mostrando, folheando na frente deles. Ele tira xerox, porque provavelmente, agora aquela alfinetada, tem medo de mostrar o processo inteiro. Inclusive, o doutor Fernando, que é um promotor de São Lourenço, ele faz isso. Ele leva uma TV e ele faz alguns recortes dos inquéritos, dos depoimentos, para mostrar para os jurados. Só que... ele recorta só a parte que interessa. A acusação. E retira todo o resto. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá e recortar. A outra parte, a continuação dele. É lógico. Não. No plenário do júri, o advogado tem plenitude de defesa. No processo comum, a gente tem ampla defesa, a gente pode tudo. A Constituição traz que no tribunal do júri temos plenitude, ou seja, podemos muito mais que o tudo nessa. Só temos uma limitação, não se pode atribuir crimes. Artigo 138 do Código Penal, o advogado não possui imunidade para isso. Se ele fizer, ele pode responder. Porém, fora isso... Uma coisa que eu acho que é muito importante falar da atuação do advogado criminal... Não, vale tudo, mas eles viram meu júri. Não tratei em momento nenhum com falta de respeito, promotor. E a parte que ele fica mais bravo comigo é essa. Porque os júris que eu batia muito nele, já teve júri que eu quebrei pau com ele. Ele quebrava o pau comigo. Agora, atualmente, eu estou fazendo um júri de forma diferente, ainda mais com ele. Eu faço elogiando ele e apontando as críticas durante o elogio. E a forma que ele fica com mais raiva, que ele faz um bico desse tamanho e fica lá com cara de... Nossa, com ódio mortal. Por quê? Porque eu não brigo. Quando eu xingo ele, ele pode levantar e bater boca. E ele não está podendo fazer isso ultimamente. A pergunta que ele tinha feito antes, com relação à atuação do advogado criminal, eu até comentei isso com o Thiago. Você vai vendo tanto esses tipos... quando eu formei, eu falava para mim homicídio, eu achava, nossa, é uma coisa absurda. Você acaba perdendo um pouco da sensibilidade com a perda das outras pessoas. Isso é uma coisa que você não aprende na faculdade, você vai aprendendo na prática.
para você estar ali hoje, não é uma situação boa. É uma situação triste. A família perdeu uma pessoa para você estar lá do outro lado. E você não pode se acostumar e levar como frágil, simples, aquela perda. Então, por isso que muitas vezes você não vai brigar em todos os processos pela absolvição. Era muito fácil para mim e para o Thiago, que você tem o domínio técnico, você tem o domínio da fala, você chegar lá e brigar em todos os processos, independente lógico que o cliente quer ele ser absolvido, ele sendo culpado ou não. Brigar sempre pela absolvição. Mas não, você também tem que entender que a outra parte perdeu e que você tem que brigar, em alguns casos, pela justiça. De modo proporcional ao caso concreto também. Bom, queria registrar aqui os meus agradecimentos aos doutores, né, numa sexta-feira à noite, parabenizar todos vocês que estão aqui, né, presentes. Como eu sempre falo em aula para vocês, eu acho que perda de oportunidade a gente não pode reclamar depois, porque esses eventos, né, trazer esses convidados, imagina, sexta-feira à noite, acho que vocês têm alguma coisa mais interessante do que estar na faculdade, né? Mas, de toda forma, gentilmente, eles aceitam os convites, não só os palestrantes da noite, mas também todos aqueles que nós convidamos e que vêm para falar para vocês, né? Conheço o Thiago, o Diego, estou conhecendo agora, mas já conheço há bastante, inclusive para saber como o Thiago atua. Doutor? Eu sou tão de boa. Mas é uma alegria muito grande recebê-lo aqui na faculdade. Como já falei com ele, vou adiantar aqui para vocês, né? Espero que em breve o Thiago também esteja conosco aqui, né? Como um dos nossos docentes, vamos trabalhar para isso acontecer. E agradecer mais uma vez, né? Não só vocês, os que estão em casa também, que estão nos ouvindo, que estão participando. Gostaria de pedir, né, aos dois que falem o número de 1 a 127. 121, homicídio. Olha, só quem está aqui. O 121 não está aqui. Vai. Prescrição. 107. 107. Também. 109. Não. Primeiro depois. 71. 70. Pelo amor de Deus. A gente brigou tantas semanas disso. Crime continuado. 69, aumento de pena. Vamos lá. É somar as penas. Cabelo. Eu ia falar 14, 29, não participar. Exato, o direito do trabalho também coletivo. Vem cá, tirar foto aí, Toda semana. Deixa eu saber que vou ficar mais alto.